Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aí do nosso curso Fundo Imobiliário e esse curso nosso aí nós vamos falar de benchmark usado pelos FIs. Os benchmarks são alguns índices que os fundos comparam o seu rendimento. Se por um acaso eles forem maior, normalmente eles vão cobrar uma taxa de 20% dessa rentabilidade extra. Então, nós temos que conhecer o que é um benchmark, como está atrelado a esse benchmark e o que funciona, né? Como que relaciona isso. Primeiro, o que é um benchmark? Aqui eu criei uma história para vocês entenderem essa ideia de comparação. Vamos supor que você está negociando o seu salário com o seu chefe. E nesse sentido, você cria uma comparação, ou seja, um benchmark, que vai ser o salário do João. Para tanto, você vai fazer a seguinte proposta para o seu chefe. Se o salário do João for X, eu quero receber 110% do salário do João. Para tanto, se o salário do João for R$10, você ganhará R$11. Por quê? 1,1 vezes 10. Você recebe R$11 a hora. Se João ganhar R$20 a hora, você ganhará R$22 a hora. Por quê? É R$20 vezes a proporção, né, que é 1,1, a proporção relacionada com 110%. Então, o salário do João será o seu benchmark, ou seja, o seu comparador, o seu índice que você está criando, o índice salário do João. Para tanto, eu fiz um outro exemplo que é muito utilizado na renda fixa. Normalmente vocês podem ouvir falar, o CDB está indexado pelo CDI, ou LCA indexado pelo CDI. O CDI é uma taxa calculada pela Clearinghouse da B3. Essa taxa é uma taxa de negociação entre os CDBs entre os bancos. Isso daí vai ter um outro vídeo explicando isso aí lá em renda fixa. Primeiramente, vamos supor que você vai lá no site e observa, você entra no site da B3 e observa a taxa do CDI. E a taxa do CDI vai ser 4,15% ao ano. Então, se você fala que o CDB deu 130% do CDI, significa que é 130% de 4,15% ao ano. Então, o seu CDB vai ser esse valor, que é do CDI, vezes 1,3, que vai dar 5,39% ao ano. Ou seja, você excedeu 30% do CDI. Você passou, você ganhou mais do que o CDI nessa época. Então, para você calcular 120% do CDI, você vai calcular 4,15 vezes 1,2, que vai resultar em 4,98% ao ano. Agora, se você recebe 100% do CDI, você vai receber quanto? Você vai receber exatamente o quanto que está aqui, né? Que em vez de ser, aqui vai ser 1,3, 1,2, você multiplicou 1,1 por 4,15 e aqui você vai multiplicar por 1, né? Que é 100%. Então você recebe o mesmo tanto. Agora você já começa a receber a menos, que é 90% do CDI. Então você vai receber menos de 4,15% ao ano. Ou seja, para esses valores acima, você excedeu a taxa do CDI. Excedeu em quanto? Em 10%, 20% e 30%. Esses valores de baixo, você vai conseguir uma taxa menor do que o CDI. Você não conseguiu passar o CDI. Mas dessa forma, nós podemos observar como que os fundos vão ser comparados também. Porque depois que ele é atrelado a uma taxa dessa, eles vão comparar se o fundo teve mais valor do que a taxa que ele foi atrelada, né, ou seja, o seu benchmark, ou menos valor. Normalmente, se o fundo der uma taxa maior do que o valor que ele usa como benchmarker, ele vai vir aqui e tirar 20% do que exceder a taxa. É sempre do que exceder, ele não tira do total investido, certo? É como se fosse uma premiação para ele ter aquele rendimento maior do que o do mercado. Então, os principais benchmarkers, né, vão ser as inflações e as taxas. O IFIX e o IBOV são benchmarks bem mais arrojados. Eu mesmo não conheço nenhum que é juntado pelo IFIX ou é indexado pelo IBOV. O IFIX e o IBOV normalmente são comparados com ações, porque o rendimento deles são rendimentos
sempre bem expressivos. E aqui eu vou explicar o IFIX, porque ele vai ter uma característica muito semelhante aos FIs, porque eles são formados pelo FI. O IPCA ele vai ser o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ele é a taxa de inflação geral nossa. Quando nós falamos que a inflação sobe, a gente fala que o IPCA está subindo. Daí nós temos o INPC, que é o Índice de Reajuste no Aumento Salarial, e o IGPM, que é o Índice de Reajuste dos Aluguéis, normalmente. Esses índices aqui são todos inflações, mas a inflação, que é o padrão do Brasil, é considerado IPCA. Os outros vão ser taxas secundárias ali do mercado. O fundo pode ser indexado ou feito benchmark para cada um desses daqui. Nesse sentido, o IGPM sempre vai ser o índice que vai dar normalmente maior do que os outros, porque ele entra outros tipos de conta aí de varejo. As taxas, a taxa Selic e a CDI, que são as clássicas, né? A Selic, normalmente ela vai ser maior do que o CDI. O CDI vai ser um pouquinho menor do que a taxa Selic. A taxa Selic é o que o governo determina aí através do Copom, né? Que normalmente vai ter as taxas Selic over, que é o objetivo que eles querem chegar. Nesse momento, nós estamos com uma taxa chegando em 3% aí, né? Que é a menor histórica do Brasil. Essas taxas aqui normalmente são bem mais utilizadas, né, para renda fixa. Daí nós temos os benchmarks IFIX, o IBOV. O IFIX ele faz o que para calcular ele? Ele vai pegar um grupo de fundos imobiliários e a partir desse grupo de fundos imobiliários ele vai tirar uma média dele. Como que ele forma essa cesta de fundos imobiliários que vai fazer o IFIX? É o próximo slide. Muito bem, o IFIX. O objetivo do IFIX é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados. Ou seja, ele vai ser um balaio, uma cesta, com vários fundos imobiliários, normalmente satisfazendo uma regra. Dentro desse cesto vai ter alguns fundos que vão ser melhores, outros que são piores, alguns que têm mais negociação, outros que têm menos, mas todos eles vão satisfazer as regras que nós vamos observar agora. Primeiras regras. Para eles terem a possibilidade de entrar na formação do fundo é a seguinte. Ele tem que ter presença em 60% dos pregões no período de vigência de 3 carteiras anteriores. Ou seja, você vai pegar e vai montar uma carteira do IFIX. Esse fundo ele vai ter que ter, naquele período que você está analisando, 60% dos pregões ele vai ter que aparecer uma negociação dele. Ou seja, em 10 pregões, teoricamente ele tem que aparecer em 6 pregões, ele tem que ter negociação. Alguém tem que ter comprado ou vendido. E o valor médio da sua cota não pode ser inferior a R$1, porque isso daí é considerado uma penny stock, né? uma ação com valor muito baixo. E nesse sentido, se o fundo satisfaz essas características, eles são fundos eleitos, né? Eles vão poder ser eleitos dentro dessa carteira. Então, vocês vão ter aqui os fundos que são eleitos pela primeira vez, os fundos que são eleitos pela segunda vez e os fundos que são eleitos pela terceira vez. Ou seja, esses fundos aqui, que são eleitos, né, de 3 para cima, eles vão poder ser considerados para a carteira, porque é uma das vigências dela, tem que ter 3 carteiras para ser eleitas. Esse daqui só foi eleito nessa primeira vez que a gente está escolhendo ele. Esse já foi eleito 2 e esse 3. E esse daqui, mais de 3. Nesse sentido, você vai vir aqui, pegar esses fundos sequentes e colocar em ordem, do mais líquido para o menos líquido. Ou seja, você vai fazer um ranking deles. Daí, você não vai pegar todos. Você vai observar quais fundos que são eleitos, que eles vão completar 1% do IFIX, das negociações, dos 100% que tem aqui. E você vai tirar esses fundos. Porque eles são considerados fundos que têm pouca negociação. Então, eles não teriam por que entrar no IFIX, porque eles não vão variar muito esse índice. E você vai pegar os índices que têm mais negociação. Ou seja, os índices escolhidos para formar o IFIX vai fazer parte de um grupo que tem mais negociação
na bolsa. Esses fundos, quando nós observamos, eles vão variar de formas distintas. Mas quando você observar a média deles, feita a partir da porcentagem que eles representam do fundo, você vai ter a curva do IFIX, e cada um desses aqui vão formar curvas secundárias, ou acima ou abaixo do IFIX. Tem algumas que podem cair, outras que podem subir, mas na média vai estar sendo representado o comportamento do IFIX. Ou seja, o IFIX é um ótimo indexador para você comparar se o seu fundo está tendo um rendimento bom ou ruim, porque ele é uma composição de pelo menos uns 30 fundos diferentes aí. E isso daí vai mostrar se você está escolhendo bem ou de uma forma ruim o seu fundo imobiliário. E também tem jeito de ver se no geral o fundo imobiliário está crescendo ou diminuindo.